Salve galera, beleza? A aula hoje vai ser sobre como melhorar a digitação e a rapidez da guitarra. Bora lá! Bom, essa aula foi um pedido de um aluno nosso lá do Telegram, o nome dele é Maurício. Inclusive, Maurício, um salve e obrigado pelo pedido da aula. E como a gente tem um compromisso com vocês, estamos atendendo e a aula hoje é sobre isso, beleza? Então vamos lá, aqui em cima já começa a explicação. Bom, primeiramente a gente precisa entender o que é uma tablatura ou tab, como é muito chamada. Aqui fica tranquilo que não é uma pauta de partitura, mas sim são 6 cordas do violão ou da guitarra. Ou seja, aqui começa a misona, essa última aqui, e essa última cordinha é a primeira corda. Ou seja, o violão ele não está da forma convencional, como se ele tivesse virado para cá o braço dele. Ele está para esse lado. Então, como está aparecendo na foto aqui. Esses números são correspondentes às casas. Ou seja, a gente vai ver a corda, que no caso dessa é a misona, e aqui casa 1, 2, 3 e 4. Ou seja, a gente vai tocar essas 4 casas na mesma corda, que no caso é a misona. Subindo, temos a corda Lá, a quinta corda de baixo para cima. 1, 2, 3 e 4 também. Aqui é a mesma coisa na corda Ré. A corda Sol a mesma coisa, corda Si a mesma coisa e a Mizinha a mesma coisa. O que está escrito aqui é o que eu vou estar tocando agora, certo? Então, lembrem-se, aqui é o número das casas e aqui essas linhas correspondem às cordas do violão e da guitarra. E também tem para baixo, mas o nosso foco aqui são esses dois instrumentos. Então, aqui de baixo é a misona e a última lá em cima é a mizinha, que no caso não é a forma convencional do violão, igual eu mostrei na imagem atrás. Eu vou tocar então agora para vocês entenderem o que está escrito aqui e logo depois eu explico o que foi o que eu acabei de tocar. E aí, foi familiar para vocês? Isso é a digitação psicotécnica. Uma das primeiras coisas que os violonistas e guitarristas aprendem na escola de música ou em um curso pela internet. Isso é essencial para a gente poder melhorar nossa digitação, melhorar a nossa rapidez nas escalas, em tudo. E também o individualismo dos nossos dedos, ou seja, você sabe quando dá aquela travada quando você vai usar esse dedo e esse daqui vai junto? Então, é justamente para isso não acontecer. Então, já pegamos um modelo de digitação psicotécnica. Vocês viram que eu toquei, é só voltar o vídeo e aprender a como faz ele, ou ler aqui, se vocês já aprenderam, que é muito simples, para a gente passar para a próxima fase. Então, número das casas, cordas. Sempre vai estar ao contrário. Se você achava que aqui era a mizinha, errado. Aqui é a misona e a última lá em cima, no caso da tablatura, é a mizinha. Beleza? Então, a leitura vai ser sempre assim, começando daqui. Beleza? Então, a leitura é como se o violão tivesse virado ao contrário. Como se fosse um canhoto tocando na sua frente com uma guitarra de destro. Então, fiquem espertos com isso. É só voltar o vídeo, ver o que eu acabei de fazer e a gente passa para a próxima fase. Bom, nosso próximo passo é entender sobre figuras musicais. Mas calma, você não precisa ficar assustado. Uma figura muito importante que a gente precisa conhecer é a semínima. Ela vale exatamente um tempo. Beleza? Então, é ela que faz basicamente a contagem de tudo que a gente faz. Ela é o metrônomo convencional, ela é o tempo das músicas que a gente bate contando. Ela determina basicamente tudo. Então, ela é muito importante nesse exercício. Então, eu não vou passar um super curso de partitura aqui agora, mas eu vou explicar algumas coisas essenciais que a gente precisa saber para poder levar esses estudos para frente, senão a gente nunca vai evoluir. Então, lembre-se, a semínima é isso daqui. Se a gente for contar 4 tempos, isso é ela. Ela é justamente esses 4 tempos. Como a gente acabou de ver que ela que vai determinar agora o que as outras vão fazer, então vamos usar a semínima como nosso ponto de partida. A gente vai contar sempre 4 tempos. Então, que passando para o papel fica exatamente isso. Aqui eu coloquei o tempo determinado e as nossas 4 semínimas. Então, 1, 2, 3, 4.
ela vai ser o que vai determinar todo o nosso exercício que a gente vai fazer depois. Certo, agora a gente precisa entender essas figuras. Como eu já escrevi aqui, essa primeira é uma colcheia. Você pode ver que ela acrescenta um colchetezinho aqui, que é essa famosa perninha, como as pessoas dizem. E essa de baixo é uma semicolcheia. Ou seja, ela tem dois colchetes. A semínima não tem nenhum, a colcheia tem um, e a semicolcheia tem dois. Beleza? Agora, se essa daqui vale um tempo, quanto que vale uma colcheia? Eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos lá. Se a semínima vale um tempo, que é o que está aqui, a colcheia vale metade dela, ou seja, meio tempo. Então, se a gente for encaixar isso daqui para completar os 4 tempos da outra que a gente estava fazendo, que é 1, 2, 3, 4, a gente teria que colocar mais colcheias lá dentro, porque ela não vale o mesmo tempo, ela vale metade. Então, para completar uma semínima, a gente precisa de 2 colcheias. Ou seja, vamos desenhar ela aqui, ó. Ela tem um colchete, certo? Aquele lá para baixo. Só que eu não vou desenhar ele aqui porque a gente vai fazer uma coisa. Já que a gente vai ter 2 dela para completar um tempo, é só a gente juntar as duas fazendo isso. Continua sendo a mesma coisa. Eu poderia ter escrito assim: 2 iguais. 2 iguais. E aqui em cima, eu simplesmente juntei esse colchete que estava solto aqui nas duas. É só isso, simplesmente isso. Então, juntando 2 colcheias que valiam meio tempo, agora vale um tempo. Então, lembra que na outra eu escrevi 4 semínimos? Coloquei 4, que ela é o nosso tempo principal. Então, 1, 2, 3, 4. Eu quero que as minhas colcheias preencham todo esse tempo que eu acabei de contar. Mas para isso a gente precisa colocar 2 para cada uma dessas. Então, vamos desenhar aqui. Certo, está exatamente aqui. O nosso tempo principal é 1, 2, 3, 4. Mas para cada uma semínima eu acrescentei 2 colcheias, ou uma dupla de colcheia. Então, eu vou contar o tempo principal falando e o lápis eu vou bater no tempo dessas colcheias, beleza? Porque isso vai servir muito para fazer os exercícios. Então, bora lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Presta atenção no lápis que ele bate 2 vezes em cada tempo principal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E com isso, agora a gente sabe quanto tempo dura e conseguimos tocar o nosso exercício mais rápido, que é o que eu vou mostrar depois. Certo? Agora, eu quero acrescentar mais notas ainda dentro de um tempo só, que é o que a gente vai fazer com a semicolcheia, que aqui tem 2 colchetezinhos aqui. Igual eu expliquei dessa, para a gente formar um tempo com 2 meios, a gente só precisa de 2 colcheias. Se isso daqui vale meio, juntando meio com meio dá 1, obviamente. Só que essa, ela vale 1/4 de tempo. Ou seja, precisaríamos fazer vezes 4 para a gente ter um tempo. Então, vamos desenhar primeiro, que teria aqui os 2 colchetes. Só que eu não vou desenhar por quê? Porque a gente vai juntar com mais 4. E a mágica tá aqui, ó. Vamos subir as 4 hastes dela aqui e juntar. Só que se a gente juntar com um colchete só, ela vai ser uma colcheia. Então temos que acrescentar mais um. Correto? Porque aqui em cima você pode ver que ela tem 2. Então aqui também ela vai ter que ter 2. Agora, a nossa missão é colocar 4 divisões de tempo dentro de um só.
E é nisso que a gente vai conseguir evoluir mais no mesmo BPM, correto? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou desenhar de novo e vou contar o tempo principal falando e o outro tempo batendo o lápis aqui. Beleza, aqui eu desenho o nosso tempo principal. Então, aqui vai ficar assim. 1, 2, 3, 4. Percebeu como a batida fica bem mais rápida? Eu vou fazer só os da semicolcheia. Ele fica... Então a gente tem que encaixar 4 divisões de tempo em uma só, que é o nosso principal. Então vai ficar 1, 2, 3, 4. Agora que vocês entenderam tudo isso, a gente vai para a parte prática. Então aqui, ó, tá no 60 BPM já. E eu vou começar a tocar na figura de semínima, que é aquela bem mais lenta. Ela vai acompanhar literalmente o metrônomo. 1, 2, 3, 4. Então, ó, é bem lento, ela vai acompanhando. Então é basicamente isso. Vocês vão ver que é só acompanhar. Então, e assim por diante. Agora em colcheia, que são 2 subdivisões de tempo em cada batida, para cada tempo principal que a gente tem. Então vai ficar assim. E agora, por último, a gente vai fazer o de semicolcheia, que são 4 subdivisões para cada batida de tempo dessa. Então, bora lá. Vai ficar assim. É isso. Bom, vocês vão usar essas 3 figuras que eu ensinei para vocês na outra aula e vão usar sempre que vocês aumentarem os BPMs do metrônomo. Ou seja, no 60 BPM você vai estudar colcheia, semicolcheia e semínima. Aí, sei lá, você passou pro 80, 100, tanto faz. Você vai sempre estudar essas 3 figuras. O último exemplo agora, eu vou fazer em 100 BPM as 3 figuras, só para vocês verem como que é esse avanço de velocidade quando vocês estiverem fazendo já mais pra frente. Então vamos lá. Primeiro semínima. Agora colcheia. E por fim, a semicolcheia. E aí, curtiu a aula? Deixa aquele seu like para fortalecer, compartilha com alguém que está começando a tocar e o vídeo vai terminar com o professor do curso que a gente é parceiro. E aqui embaixo, se você quiser aprender mais sobre isso, muito mais a fundo esses assuntos, é só clicar nesse link que vai estar aqui na descrição, que lá tem uma super promoção por conta dessas coisas que o mundo está passando agora, infelizmente. Mas a gente só quer ajudar, a gente só quer jogar mais conteúdo para vocês e distrair sempre a cabeça com coisas boas, porque isso é muito melhor do que ficar só em casa pensando em coisa ruim. Então, o link tá aqui embaixo, curte, comenta, compartilha se gostou e dá uma olhada nele tocando aí.